E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida super legal que foi jogada entre o prodígio de apenas 13 anos de idade, Yagis Erdogmus. Ele é um prodígio da Turquia e já venceu vários grandes mestres, inclusive o Magnus Carlsen. E ele vai enfrentar agora o Super GM Richard Rapport, que é um dos jogadores com o estilo de jogo mais criativo e agressivo do xadrez. Então, se preparem para ver uma baita partida do Yagis na sua melhor forma. Nós temos E4 e a defesa siciliana aqui por parte do Rapport, cavalo em F3, cavalo em C6 e bispo em B5, que é o ataque Rossolimo Nesmedinov por parte aqui do Yagis. A ideia do ataque Rossolimo é você tomar o cavalo, dobrando peões do adversário e gerando fraquezas na posição dele. Em troca, o jogador de pretas vai trazer mais um peão para o centro do tabuleiro e vai jogar com o par de bispos. Então o Rapport joga peão em G6, não ligando se o cavalo é capturado ou não. Temos o roque por parte do Yagis, bispo em G7, e nessa posição muitas coisas já foram jogadas, mas o Yagis vai pelo simples peão na casa de D3, apenas apoiando o centro do tabuleiro, liberando a saída do bispo de casas escuras e demonstrando que ele não tem interesse nenhum em retornar com esse bispo, certo? Temos o D6 por parte do Rapport, tentando desencorajar o avanço E5 para que ele possa sair com o cavalo para a casa de F6, mas o Yagis joga bispo toma cavalo, dobrando os peões das pretas, e na sequência ele joga um lance super interessante. Ele joga aqui um lance que teoricamente não era para dar para jogar, o D6 foi jogado só para impedir esse lance, peão na casa de E5, não deixando o jogador de pretas desenvolver naturalmente. Se você prestar atenção, tem dois ataques na casa de E5, então esse peão em E5 não é um lance possível de se jogar. Ele é, na verdade, um lance que perde material de maneira forçada. Peão toma peão e pretas têm um peão a mais. No entanto, apesar do jogador de pretas ter um peão a mais, se você aceita esse sacrifício de peão, isso vem ao custo da sua estrutura. O jogador de pretas já tem danos estruturais tendo peões dobrados. Se você toma, seja de bispo, seja de peão, você está dobrando mais um peão. E aí a posição fica tão ruim em termos de fraquezas aqui, tem tantos peões fracos, tem tantos pontos fracos, que é quase certo que o jogador de brancas vai recuperar o material no longo prazo, apesar de que de maneira imediata você não tenha como fazê-lo. Tipo, torre 1 ameaçando o peão, dama C7 defende. E aí, por exemplo, o jogador de pretas tem recurso para defender os peões, mas ele vai ter que desenvolver de maneira super estranha. Já não dá mais para tirar o cavalo sem pendurar o peão, vai ter que sair com o cavalo em H6, por exemplo, né? Brancas vão continuar pressionando com o cavalo em D2 e depois cavalo em C4. Então, por exemplo, aqui você vai ter que jogar cavalo em H6, F6, nada disso é muito legal para o jogador de pretas. Por consequência, ao invés de aceitar o sacrifício do peão, o Rapport joga bispo em G4, que é um lance super natural, certo? Preparando para tomar de bispo sem que brancas possam tomar. Então, as brancas mesmo resolvem a tensão, tomando na casa de D6 e depois jogando o H3 para questionar esse bispo. E nessa posição, o Rapport entrega o par de bispos de volta, de maneira bem surpreendente, jogando bispo toma cavalo. Provavelmente pensou, o bispo não vai ter um futuro muito brilhante, por exemplo, na casa de D7, certo? E F5 ele não vai poder ficar por muito tempo. Então, bispo toma cavalo, o cavalo é mais forte do que o bispo de qualquer forma nessa posição. Dama toma de volta pressionando o peão da casa de C6 e cavalo em E7 defendendo o peão e preparando o seu roque. Nessa posição, o que as brancas adorariam fazer é botar um pouco de pressão no cavalo com algo como o bispo em G5, certo? Com a ideia de pressionar o cavalo para poder tomar o peão de C ou forçar um F6, que é um lance de enfraquecimento aqui do rei do jogador de negras. Problema, peão de B tá caindo, então cavalo em C3, com a ameaça de jogar bispo em G5 no próximo. Então o Rapport joga peão em H6, temos bispo em F4 pressionando o peão de D e o roque aqui por parte do Richard Rapport. Então novamente é uma posição tremendamente desbalanceada, o jogador de brancas tem esses alvos para atacar nesses peões dobrados, mas pretas têm mais peões no centro do tabuleiro, então as brancas começam a botar pressão nos peões para não serem simplesmente atropeladas. Cavalinho E4 pressionando o peão da casa de D6, ao custo do enfraquecimento aqui do peão da casa de B2. A ideia sendo, é claro, né, se bispo, por exemplo, por B2, simplesmente torre B1 e depois vai cair o peão de D. Né? E mesmo que você tente algo como bispo aqui de volta, vai cair o peão de H, então não dá para você segurar tudo. Por consequência, depois do cavalinho E4, vem cavalinho F5, o Richard Rapport apenas apoia o peão de D6 uma segunda vez. E essa já é uma posição onde as táticas estão começando a fluir, porque a posição está muito aberta, tem muita coisa sendo atacada, muita coisa caindo. Então, por exemplo, se jogar peão em G4, parece que você ganha o peão de D, certo? Peão em G4, ataca o cavalo tem que se movimentar, cai o peão de D. Ou, se o peão avança, cai o peão de C.
por exemplo, se você jogar peão em G4 e vier, sei lá, cavalo em H4, por exemplo, dama G3, vai cair o peão de D, ou se o D5 for jogado, vai cair o peão de C, e de qualquer forma as coisas não estão parecendo muito boas aqui para o jogador de pretas. Mas a verdade é que o peão em G4 não funciona devido a uma tática, certo? O peão em G4 acaba sendo problemático por conta de cavalo em D4, primeiro atacando a dama e o peão de C, força a dama a se movimentar defendendo o peão de C, e aqui a tática do jogador de pretas é um lance espetacular, muito difícil de jogar inclusive, né? Pausa o vídeo e tenta encontrar. Pretas jogam e ganham nessa posição. Não tá fácil, não é muito intuitivo, mas é o lance peão em F5, convidando a captura do peão de D6, né? Qual que seria a justificativa? Expande mais o rei das brancas. Então se cavalo toma D6, por exemplo, tem mais de um lance que funciona para as pretas. Peão toma, obviamente, vem com tempo no bispo, aí depois o cavalo vai cair, mas o mais forte é dama em H4, pressionando o peão de H, e pretas estão completamente ganhas, certo? Não tem nada que você possa fazer a respeito. Se você jogar, sei lá, o rei em G2 ou o rei em H2, vai vir peão toma com tempo no bispo e tá tudo caindo, a posição é horrorosa. Então é claro, o Iaguis não jogou peão em G4, mas é importante explorar o porquê que não funciona, né? Parece que ganhou um peão. Mas sim, jogou C3, tirando a casa do cavalo. Bem, então, torre B8, o Rapor pressionando o peão de B, torre B1, e o Rapor joga o lance torre na casa de B5, que é bem interessante, defendendo o peão de C, preparando para avançar o peão de D na próxima, certo? Esse torre B5 é muito importante que ele venha defendendo o peão de C. Dama em D1, por parte aqui do Iaguis, saindo de tempos de cavalo, a dama poderia ser atacada naquela casa, e preparando talvez para jogar um A4 e a dama defendendo o peão. E nessa posição que não tá caindo o peão de C, o Rapor joga peão em D5 chutando o cavalo, e agora parece que a pressão do jogador de brancas acabou e parece que deu tudo certo para as pretas. Pretas conseguem avançar a sua massa de peões centrais, estão conseguindo gerar um ataque com isso, as peças das brancas estão sendo chutadas e acabou a pressão. Mas nesse instante, o Iaguis joga o lance mais preciso da posição e ele vai colocar o Richard Rapor em uma situação tremendamente difícil de jogar, certo? Onde, objetivamente falando, as coisas estão iguais, mas é muito fácil das pretas se enrolarem. Ele joga peão em A4, que é um lance intermediário muito forte. Por quê? Peão em A4 tá atacando a torre, certo? E a torre tem que se manter defendendo o peão de C. E é para isso que ele jogou dama D1, né? Porque, nesse caso, torre em A5 é forçado para não pendurar o peão, e a torre não vai conseguir voltar para o jogo. Você vê, torre, não tem torre B5, não é uma possibilidade. Agora vem cavalo em D2, e o Rapor joga a torre em A6, querendo jogar o quê? Torre B6, voltar a torre para o jogo. O problema, nesse instante, é que essa torre tem que se manter pressionando o peão de A. Então nós temos torre em 1 por parte do Iaguis, e aqui o que o Richard Rapor adoraria jogar como torre B6. Mas se ele joga a torre B6, voltando a torre para o jogo, não deixando a torre presa lá em A6, a torre não pressiona mais o peão de A. Então vem cavalo em B3 pressionando C5 e não tem defesa. Simplesmente não tem defesa. O torre em 1 veio tirando a possibilidade do dama em E7 e o bispo tá tirando a possibilidade do dama em D6. Não tem defesa. Você vê? Já era, o peão de C vai cair. Então esses peões dobrados, eles são uma debilidade gigantesca para o jogador de pretas. E a torre tá meio presa. E curiosamente é uma posição que dá para as pretas jogarem, né? Brancas não tem nada imediato que ganha, mas tá todo se segurando por muito pouco, como você pode ver, e o Rapor vai ter que jogar perfeitamente. Ele joga primeiro o H5, né? Liberando a saída do bispo e do cavalo sem que o peão de H caia. E aqui, Iaguis só joga bispo de volta para a casa de H2, saindo de ideias de dama em H4 com tempo no bispo, esse tipo de coisa. E aqui o Rapor joga torre em E8, querendo se livrar dessa torre para liberar a possibilidade do dama em E7. E o Iaguis troca aqui as torres e joga agora cavalo em B3, certo? Que é um lance bem forte, querendo ameaçar o peão da casa de C5. E é claro, se você tomar o peão de A, vai vir aqui cavalo toma C5, certo? E é uma troca de peões que pode parecer vantajosa para o jogador de pretas, porque se livra do seu peão dobrado, mas na verdade não é tanto, porque tendo esse peão isolado, quanto mais material vai sendo trocado, mais fácil fica das brancas converterem o final. Então, o Rapor joga depois do cavalo em B3, bispo em F8, segurando seu peão, e o Iaguis joga peão em A5, né? E agora a torre não volta mais para a partida, não volta, não tem torre B6. E o peão de C também está sob pressão. Então tem alguns teminhas, se as brancas tiverem tempo,
né, de jogar a posição, vamos dizer que preta joga em alguma coisa passiva aqui. O jogador de preta joga um lance não tão forte, né? Tipo algo como dama em E6, né? Sem nenhum propósito em específico. Brancas vão defender o peão de A para o cavalo poder sair, certo? E o jogador de brancas vai no próximo lance jogar algo como dama em F1, preparando esse descoberto fortíssimo. E aí, tendo esse descoberto para jogo, né, tem a ideia até de cavalo por C5, bispo toma e o descoberto ganhando a torre, esse tipo de coisa. Claro, são ideias que demandam preparação, mas você vê que a posição das pretas está meio congelada. Então, as pretas jogam C4, se livrando logo disso tudo, falando, eu vou chutar teu cavalo daqui, eu vou ganhar o peão de A. Só que não vai funcionar tão bem assim, não. D por C4, D por C4, a estrutura das pretas está horrorosa, 3 peões isolados, 2 deles dobrados, e dama em F1, você não vai chutar meu cavalo daqui não, o peão tá cravado. Se você chutar o cavalo daqui, se você tomar o cavalo, você perde a qualidade. E nessa posição, dama em E6 defendendo o peão de C. E de repente você vê que não é tão fácil de segurar esse peão não. Torre em 1 chuta a dama, dama em D5, mantém a defesa do peão e torre em E8, cravando o bispo e gerando temas táticos por aqui. Nessa posição é bem curioso, porque você não pode tentar se livrar da cravada, sei lá, rei na casa de G7. Vem torre em E5 e a dama não consegue se ater à defesa do peão de C. Né? A dama ela vai ter dificuldade de se ater na defesa do peão. Talvez o único lance seja dama em D3, mas depois de dama toma, peão toma, aí vem, por exemplo, algo como... Na verdade, eu acho que depois do dama em D3 tem até cavalo C5, né? Que não ganha qualidade, mas vai gerar muitos problemas aqui pro jogador de preta, certo? Depois de dama toma, rei toma. Na verdade, vai ganhar qualidade sim, né? Porque se torre toma peão, você tem o descoberto cavalo em E6. E se bispo toma cavalo, você tem torre toma segurando o peão de A. E beleza, né? Vai cair 2 peões aqui pelo peão de A. Quando o jogador de brancas tomar, as pretas tomam e brancas tomam mais um peão. Então tá muito difícil aqui pro Rapor jogar essa posição por conta da ideia depois do torre em E8 de voltar a torre para casa de E5. E o Rapor vê uma maneira de taticamente fazer isso funcionar sem perda de material. Ele joga peão em C5, permitindo que o Aguis vá para aquela linha do torre na casa de E5, certo? Qual que é a diferença? A diferença é que no final da linha não vai ter um peão em C6 caindo também. A gente tem dama em D3 tentando manter a defesa do peão de C, cavalo por C5, certo? Dando um duplo que ganha material, dama por F1, rei por F1 e torre por A5, e dessa vez, porque não tem um rei em G7, não tem cavalo por E6, e a gente vai para um final de material igual, mas uma estrutura de peões significativamente pior para o jogador de pretas. Vem cavalo em D7 querendo trocar as torres, torre toma torre, bispo toma, e esse é um final bem superior para o jogador de brancas por 2 razões. A primeira razão é a vantagem de atividade no rei, né? A gente tem a possibilidade de trazer o rei para o jogo, enquanto o jogador de pretas simplesmente não tem como fazer isso. A segunda razão é a estrutura de peões, certo? Esses peões estarem isolados os torna alvos muito mais fáceis para as brancas ameaçarem, e até então as brancas têm jogado um jogo perfeito. Vem peão em H4 por parte do Rapor, né? Simplesmente... Na verdade, eu não faço a menor ideia do porquê que ele jogou peão em H4. Acho que por falta de opção, sendo sincero. E cavalinho F6 aqui por parte do Iaguis, forçando o jogador de pretas a se colocar no cheque descoberto. É interessante, porque o cavalinho F6 é uma ameaça de forçar as pretas a pisarem no cheque descoberto, independente de para onde vão. E você pode até lidar com essa ameaça com bispo em E7, é uma possibilidade. Só que se você jogar bispo em E7, o problema é que seu rei não vai se ativar. Né? Olha só, o cavalo tá cortando e o bispo tá cortando. Então o rei simplesmente não vai se ativar. As brancas vão simplesmente jogar rei em E2 e começar a caminhar o rei na direção aqui dos peões e você não vai conseguir segurá-los. Então, a ideia de permitir esse cavalo em F6 é você sacrificar um peão para tentar ativar o rei de alguma maneira e segurar o final. Rei G7, o cavalo tem um descoberto, cavalo em E4, cheque. E aqui tá meio que ganhando um peão à força, independente do que você faça. Se você volta o rei para G8, cavalo em D2, você não vai ter como manter esse peão. É impossível segurar. Tipo, dá até pra jogar cavalo em D6, mas a gente toma o cavalo e depois toma o peão e estamos completamente ganhos. Então, o Rapor, ele vai pra única opção que ele tem. Vendo que o peão de C é impossível de segurar porque tá isolado, sacrifica o peão de F pra pelo menos poder ativar o rei por F7. A gente tem bispo por F6, rei em F7 e mais uma vez a estrutura de peões das pretas tá ruim. Brancas ganharam um peão, mas pelo menos o rei tá ativo. Então tem uma chance das pretas voltarem pra partida se as brancas errarem. Bispo em G5 mantém a pressão no peão de H, rei em E6, vem cavalo em D2 pressionando o peão de C4, e porque o rei está ativo, rei em D5 segura o peão por hora.
Cavalo em F3 passa a pressão para o peão de H4 e o Rapor joga rei em C5 tentando que essa manobrinha aqui, ó, para ir atrás dos peões fracos do Iaguis. E o Iaguis também decide, ao invés de tomar o peão, é melhor eu ativar o meu rei para eu chegar a tempo para defender os meus peões, né? Então, apesar de cavalo por peão ser completamente ganho para as brancas, ele prefere rei em E2, que na verdade deixa a vitória mais fácil, né? Menos convoluto. O peão de H vai cair de qualquer forma, é melhor eu não deixar ele ter nada por aqui. Mas, rei B5, rei D1. Se você jogar rei em A4, por exemplo, o jogador de brancas vai poder impedir a sua infiltração com o rei C2. Então o Rapor vai atrás do peão de F, joga bispo C5 e a gente tem uma troca, essencialmente. Cavalo por H4, bispo por F2, cavalo por cavalo, peão toma. E as brancas têm um peão a mais, que é esse peão passado de H, mas uma vantagem aqui também na estrutura de peões, que a das pretas tá horrível. Então, brancas começam a correr o peão de H, peão H4. E as pretas começam a voltar o rei para parar o peão, rei C6. Ainda vai se colocar dentro da caixinha, né? Porque o jogador de pretas também tem como trazer o bispo para essa diagonal. H5, bispo G3. H6, bispo em E5, ficando de olho na casa de promoção. Só que é nessa posição que, se você tiver uma boa técnica de finais, você consegue converter aqui a posição. Tem um lance que é um lance completamente vencedor, mas ele é o único lance também na posição que vence de maneira fácil e imediata. É o lance que o Iaguis joga. Pausa o vídeo, tenta encontrar por conta própria. Esse é o último lance aqui da posição que... né, o último lance da partida, mas é a sua última chance de exercitar sua técnica de finais. É o lance bispo em E3. E esse lance vence porque vai expulsar o bispo dessa diagonal, né? Então a gente vem com o tempo ameaçando o peão de A. Se o peão se move, por exemplo, o bispo em D4 é completamente vencedor, porque o rei não está na caixinha e o bispo não consegue permanecer de olho na casa de promoção. Então o Richard Rapor abandona depois do bispo em E3. E pasmem, essa foi uma partida jogada por parte do Iaguis com 98% de precisão, né? O Rapor também jogou com uma precisão alta de 93%, né? Mas 98% de precisão. Para um garoto de 13 anos, numa partida de quase 50 lances, é muito impressionante. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.